Bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística. Nosso vídeo de hoje é sobre a língua árabe, uma das línguas mais requisitadas aqui no canal. Certamente vai ser um dos vídeos mais assistidos aqui, porque é uma das grandes línguas da humanidade. Todo mundo tem curiosidade sobre como é a língua árabe, de onde ela veio, como ela evoluiu e como ela existe hoje. O árabe, como a gente sabe, é uma língua semítica. Tá aí a árvore genealógica das línguas semíticas, tem parentes como hebraico, aramaico, as línguas da antiga Mesopotâmia, que estão extintas hoje, as línguas da Etiópia. E hoje, como a gente vê nessa outra árvore genealógica aqui, a gente vê que o árabe já está dividindo em vários ditos dialetos, né, que do ponto de vista linguístico, na verdade, são línguas já distintas, não só do árabe antigo, como entre si. Formam as várias línguas modernas arábicas que são classificadas como dialetos porque elas são relegadas ao uso informal, na maioria dos casos, exceto o maltês. Eu não vou falar dos dialetos árabes nesse vídeo, vai ter um vídeo, fiquem ligados, se inscrevam no canal porque daqui a pouco eu vou fazer aqui no canal um vídeo especificamente sobre os dialetos árabes, que eu chamo de línguas neo-arábicas, mas por enquanto esse vídeo vai descrever apenas o árabe moderno padrão, que é a língua que a gente aprende quando aprende árabe. Que língua eles falam na Al Jazeera, na televisão árabe, tipicamente o árabe moderno padrão, que é uma língua essencialmente quase idêntica ao árabe clássico, só que com algumas declinações já cortadas. Então, o árabe moderno padrão, entre outras coisas, é uma língua que tende entre o VSO e o SVO, ou seja, verbo, sujeito, objeto, ou então sujeito, verbo, objeto. A ordem VSO é típica das línguas semíticas, e é a forma que predomina na língua árabe clássica e é preservada até certo ponto no árabe moderno padrão. As línguas neo-arábicas já pendem mais para o SVO. Uma coisa interessante que acontece quando a ordem VSO, ou seja, verbo inicial, é selecionada, é usada em árabe, é que o verbo perde a concordância de número. Então a gente vê na primeira frase aí nessa tela, a gente vê: leu os professores o livro. Apesar do sujeito, os professores, estar no plural, o verbo não vai no plural, ele vai na forma da terceira pessoa masculina singular. Qara'a. Qara'a al-mu'allimun al-kitab. Agora, se o verbo vai na posição intermediária, na ordem SVO, daí sim ele ganha esse U final que marca a terceira pessoa do plural. O verbo al-mu'allimun qara'u al-kitab. Daí sim os professores leram o livro. Uma coisa que tem paralelo no português também. É muito mais natural a gente falar chegou várias pessoas do que várias pessoas chegou. Especula-se que o verbo inicial, ele tem na verdade, ele não tem sujeito, né? Ele tem uma relação diferente com o seu argumento. O árabe tem preposições e não posposições. Então aqui a gente vê algumas preposições do árabe. Essas três primeiras são, na verdade, consideradas prefixos, tanto na fala quanto na ortografia. Elas vêm prefixadas ao substantivo ou ao modificador nominal imediatamente seguinte. E as preposições ile, ala, ile é para, indica movimento, ala é sobre, fi é dentro, em, min indica origem, from, ma'a indica com. O sintagma nominal em árabe tipicamente é DNA, determinante, nome adjetivo. Had al-Burj al-Kabir, essa a torre, a alta. A gente vê que Burj é torre, está com o artigo definido al. No feminino, hadhihi al-basila al-fasila, essa cebola podre. Observa que o adjetivo em árabe concorda com o substantivo. Então, fácil é podre, facilá está no feminino porque basila, cebola, é feminino. No árabe existem dois gêneros, masculino e feminino, como é típico das línguas de toda a família afroasiática. Então a gente tem aí exemplo de palavra masculina, tipicamente a palavra masculina termina com consoante. Burj, torre, kitab, livro, irmão. E o feminino tipicamente é marcado por essa terminação feminina que eu translitero com A com o trema, que na verdade é o tamarbuta, da ortografia árabe, que é uma espécie de H com os dois pontinhos do T do alfabeto árabe em cima. Vocês têm que ver meu vídeo de escrita árabe, tutorial de escrita árabe, que nesse vídeo eu não vou explicar muito da escrita árabe, mas aqui essa terminação feminina, ela tem na verdade um T latente, porque a terminação de gênero feminino no árabe, como é típico das línguas semíticas, é na verdade T, só que esse T acabou sumindo em palavras onde o T é precedido de um A curto. Então ele só volta a existir quando tem um sufixo adicionado à palavra. A gente tem Basila, que é cebola, Medina, que é cidade, e Urt, que é irmã, feminino de Ar. No Urt, o T feminino está marcado aí justamente porque ele não está precedido por uma vogal, então o T sobreviveu na pronúncia e também ainda é marcado na ortografia. Irmã, feminino de Ar. E notando também que substantivos inanimados, sejam masculinos e femininos, no singular, no plural,
para fins de concordância, eles são considerados femininos singulares. No masculino a gente tem kitab, que é livro, e kabir, que é grande. Então kitab, kabir é livro grande. No plural, kitab, no plural é kutub. O plural em árabe é bastante irregular. Então kutub é livros. Então como é que é livros grandes? É kutub kabira. Você coloca essa terminaçãozinha que é esse A com trema, que é o marcador. É o tamarbuta, é o marcador de feminilidade singular. Medina já é uma palavra feminina. Então cidade grande é Medina kabira, cidade grande. O plural de Medina é mudun. O adjetivo permanece, contudo, no singular, no feminino singular, quando classifica mudun kabira, cidades grandes. Já no plural animado, a gente tem aí sim as terminações plurais no adjetivo. Então a gente tem mar'a kabira, mulher grande. Plural de mar'a é nisa, é um plural, na verdade, supletivo nesse caso, nem é irregular, é supletivo, é uma outra palavra, significa mulheres. Mas o adjetivo nesse caso fica kabirat, nisa kabirat. Daí sim ele vai para o feminino plural que ganha esse at. Walad kabir, menino grande. Plural de walad é aulad. Aí no caso, o adjetivo, no caso do masculino plural, os adjetivos muitas vezes têm formas irregulares. O kabir no masculino plural é kiber. Então a gente tem que pegar, na verdade, um adjetivo composto, um adjetivo complexo, para ver o que acontece com o adjetivo no masculino plural. Então, aulad muta'alim, um menino escolarizado, um menino educado. Aulad muta'alimin. Então a gente vê que a forma do adjetivo no masculino plural ganha in, quando não é irregular. O árabe também tem o dual, além de singular e plural, ele tem uma forma dual que se mantém na maioria das línguas neo-arábicas também, até hoje, é formado de maneira bastante simples, bastante similar ao árabe antigo. Então a gente tem walad e o dual é waladen ou waladain. Waladen é a forma sujeito, waladain é a forma oblíqua. A gente tem Medina com a terminação feminina. Então eu disse que essa terminação feminina tinha um T que volta à existência quando a palavra ganha um sufixo. Então o sufixo en ou ein, que marca o dual, faz o T voltar à vida. Inclusive na ortografia ele volta também, não só na pronúncia. Então o dual de Medina, Medina ten, ou Medina tem, duas cidades. Nós vemos aqui o quadro pronominal do árabe padrão. A gente vê que além do plural, na segunda pessoa e na terceira pessoa, existe também a forma dual do pronome, e também na segunda pessoa singular tem a forma singular e plural, tem a forma masculina e feminina. Então enta é o você masculino e enti é o você feminino. Na segunda coluna a gente vê as formas sufixais dos pronomes, que servem de objeto direto dos verbos, ou indireto também dos verbos, e também servem de sufixo possessivo, para indicar posse pessoal, os adjetivos correspondentes a meu, teu, dele, nosso, seu, vosso. Do português e árabe são sufixos colocados no substantivo. No caso da primeira pessoa, existe uma diferença entre o sufixo objeto e o sufixo possessivo. O ni funciona como objeto do verbo. Ele me viu, ele me deu alguma coisa, é ni. E o i só, ele é o possessivo da primeira pessoa. Ah é irmão, ahi é meu irmão. Medina é cidade, medinati é minha cidade. Focando agora nessa declinação que eu mencionei. O que era declinação no árabe clássico, que até certo ponto ainda é mantido no árabe padrão moderno, embora no nível mais coloquial, quando alguém fala o árabe padrão, numa conversa um pouco mais informal, isso tende a ser totalmente ignorado. Por exemplo, a palavra walad, que a gente já viu, era menino, mas no árabe clássico era waladun. Tinha esse sufixo, todo substantivo tinha esse sufixo un, que marcava nominativo indefinido. U marca nominativo e o n marca o equivalente a um artigo indefinido. É um menino, um moleque. No acusativo ficava o waladan, ou seja, o U muda para A porque marca o acusativo. E no genitivo era in, waladin. Isso era escrito com letras especiais, mesmo no árabe clássico. E no final da frase, no final da oração, essas terminações tipicamente não são nem pronunciadas, nem mesmo na leitura corânica moderna que você vê nas mesquitas, ou na poesia árabe, tipo, entre as terminações do que os árabes chamam de irab. São todas as terminações clássicas do árabe. O tanwin é esse N final, que marca o indefinido antigo. No definido, a gente tinha al-waladu, ou seja, colocou o artigo definido, o N final tem que sumir. Mas as terminações de caso permanecem. Al-waladu, al-walada, al-waladi. Mesmo no árabe clássico, quando você adicionava o sufixo i, que marcava a posse da primeira pessoa, né, meu, os sufixos caíam. Com o adjetivo, a gente tinha waladun kabirun. Em vez de walad kabir, e cidade grande, em vez de ser meramente Medina kabira, era Medinatun kabiratun. Todos esses tun finais aí acabaram sumindo. E o desaparecimento do T, como eu já disse, ficou marcado no tamarbuta final, feminino. No árabe moderno, o acusativo sobrevive tipicamente só na formação de certos advérbios, que ele formava advérbios baseados em
substantivos e adjetivos. Isso até hoje é marcado e pronunciado também no árabe moderno, quando a palavra é um advérbio. Então a gente tinha sabah, que é manhã, sabahan é de manhã. Qarib é perto, qariban é logo. Abad é uma eternidade, abadan é nunca. Had é o dia seguinte, o dia do amanhã. Hadan é o advérbio amanhã. Ada é um costume, um hábito. Hadatan é geralmente, comumente, usualmente. Ahien é o plural de hin, que é ocasião, vez. Ahienan é às vezes. Kathir é muito. Kathiran é o advérbio muito. A construção genitiva em árabe é chamada de idafa, que é adição. Ele é na ordem núcleo-complemento, ou seja, a palavra principal vem primeiro e o complemento possessivo vem depois. Então, se a gente quer falar o centro da cidade, a gente fala Marcas al-Medina. O núcleo, nesse caso, quando ele vem com um complemento possessivo, o núcleo não pode ser, ou seja, a primeira palavra da construção, que é a palavra principal, não pode levar o artigo definido, porque a própria construção genitiva já torna esse substantivo automaticamente definido. Então, só o complemento dele pode ou não ter artigo definido, que o complemento pode ser definido ou indefinido. Então, Marcas al-Medina é o centro da cidade. Se você quiser falar o centro de uma cidade, você pode falar Marcas Medina apenas. A palavra feminina ganha a pronúncia do T. Embora na ortografia isso não seja mostrado, na pronúncia, o tamarbuta volta a ser pronunciado como at. O T final do tamarbuta volta a ser pronunciado quando ela é seguida de uma palavra que é um complemento idafa, um complemento genitivo. Então, a cidade do professor é Medinat al-Mudaris. Como na verdade tinha aquele U do nominativo do árabe clássico, muitas vezes até se fala Madinatul Mudaris, que o A do artigo definido cai e a gente ouve ainda o U do antigo nominativo Madinatul Mudaris. É a pronúncia bastante comum, mas Madinat al-Mudaris também. As regras para o artigo definido, que é melhor chamado de um morfema definidor prefixado. Não é exatamente igual ao nosso artigo definido. É um prefixo na palavra que se funde na pronúncia, não na ortografia, na pronúncia com uma consoante alveolar seguinte, quando é prefixado a um substantivo que começa por alveolar. Shams é sol, o sol é Ashams, Tarikh é história, a Tarikh é a história, Ra's é cabeça, a Ra's é a cabeça. Ou seja, não só o L desaparece, se funde, como o resultado é que a consoante alveolar fica geminada, é pronunciado de maneira mais longa. Ar-Ras, a-Tarikh, a-Shams. As letras que representam fonemas alveolares são chamadas na tradição da grafia árabe de letras Sol, letras Shams. A gente vê aí uma lista dessas letras e embaixo o valor fonético correspondente dessas letras do árabe. A letra Jim, no árabe moderno, é pronunciada como J. Então, tecnicamente, ela tem um começo alveolar, que tem um D no começo, é um J, uma articulação alveolar. Mas, na verdade, como no árabe original, no árabe medieval, essa letra era pronunciada ainda como G, ela era uma velar sonora, G, como ainda é pronunciada no Egito. Falando de fonética, a gente vê aqui o quadro consonantal do árabe, é uma língua muito rica em consoantes, inclusive em consoantes bastante incomuns. Então a gente vê aqui, por exemplo, entre as oclusivas alveolares, a gente não tem só distinção entre sonora e surda, mas também tem a distinção entre simples e enfática. A enfática é uma consoante alveolar uvularizada, isso que é marcado por esse ganchinho depois do símbolo, significa que tem articulação velada dela normal, mas também tem uma articulação lá no velo ou na úvula que faz uma impressão gutural. Então a gente tem o T normal é tá, o T enfático é tá, o D é normal, dá. A gente tem o dá, o sa e o sa, o za e o za. Então a gente tem essa distinção entre enfáticas e alveolares que na escrita árabe são letras completamente diferentes. E a maioria das línguas neo-arábicas preserva essa distinção também. Outra consoante em comum do árabe é a oclusiva surda uvular, a, representada pela letra Q. Talvez as mais difíceis sejam, na verdade, a fricativa faringal, surda e sonora. A surda é representada por esse H com um traço em cima, que é harb, a haraka, hulba. E a sonora é a letra Ain, que é harab. Já as vogais são bastante simples no árabe. Tem um sistema trivocálico, similar ao do Quechua, A e U. E só tem 2 ditongos, Ai e Au. Mas essas vogais elas variam na pronúncia. Mesmo no árabe padrão, o A tende a valer como E quando ele está depois de uma consoante não enfática. O I pode ser pronunciado um pouco mais fechado, um pouco mais central, I.
E o U varia para O quando ele está depois de uma consoante enfática. Então o T mais U normal faz tu, mas o T enfático mais U faz to. O ditongo ai também tende a ser realizado como ei, ou às vezes até como e. E o ao tende a ser simplificado para ou o. Para formar frases equacionais em árabe, a gente tem geralmente frases sem verbo nenhum. Embora haja o verbo can, que é o verbo ser, ele era, ele tem o presente yakun, que é ele é, ele está. No presente você não usa esse presente yakun para indicar identidade nem posição. Então, se você quiser falar que o professor está na escola, você fala al-mudaris fil madrasa. Al-mudaris fil madrasa. O professor está na escola. E observa aqui o A do artigo definido al, ele acaba se perdendo quando antes dele vem uma vogal. A vogal anterior absorve o al, então a gente não tem fi al madrasa, assim, fil madrasa, na escola. Agora, no passado, você tem que usar o verbo can, que é a forma do passado do verbo, para indicar tempo passado. Can al-mudaris fil madrasa. O professor estava na escola. Se você fala al-walad marid, contudo, o menino está doente. Não tem verbo aí, o menino está doente. Se você quiser colocar no passado, seria, como está na última frase aí embaixo, can al-walad marid. Nesse caso, você pode usar, especialmente no árabe mais formal, você usa essa terminação an, que é a terminação do acusativo, porque o complemento do verbo equacional no árabe também vale como acusativo. É diferente das línguas indo-europeias em que esse tipo de frase liga dois nominativos. Se você quer distinguir o menino está doente de um menino doente, ou seja, formar um sintagma nominal, daí você tem que colocar o artigo nos dois, al-walad al-marid. Se você usar a palavra indefinida, walad marid, como na terceira frase aí, não dá para saber, pode ser tanto um menino doente ou um menino está doente. Mais umas frases aí, al-mudaris muhandis, o professor é engenheiro, meramente o professor, engenheiro. Na negação a gente pode usar lá, no árabe, especialmente no árabe coloquial, usa-se negação com lá, professor al-mudaris la muhandis. E no passado, kan al-mudaris muhandisan. Aí a gente tem, como tem um verbo na frase, a gente tem que colocar o complemento desse verbo no acusativo, an. Mas na língua falada, tipicamente, isso mesmo no árabe padrão não existe mais. O verbo ter, em árabe, tipicamente é transcrito como comigo está alguma coisa. Ou seja, você usa uma das preposições que indica com, junto a, perto de, que são ind, li, ladei ou ma'a, e você coloca o possuidor como complemento da preposição. Então a gente tem rindi, mushkila. A gente tem a preposição ind, mais o sufixo i, que é o sufixo de primeira pessoa. Então indi é comigo, junto a mim. Mushkila, junto a mim, problema. Ou seja, eu tenho um problema, eu estou com um problema. Hindna kalb, junto a nós, conosco, cachorro. Ou seja, nós temos um cachorro. Hind al-walad kalb kabir. Junto do menino, cachorro grande. Ou seja, o menino tem um cachorro grande. No passado, você vai usar o verbo ser para indicar passado. Estava com o menino um cachorro grande. Kan hind al-walad kalb kabir. Agora que a gente viu o verbo kan, a gente vê a conjugação completa desse verbo em todas as pessoas, também no imperfeito, que não é muito usado. E também tem uma forma negativa, que a terceira pessoa não é sempre necessariamente usada, que você pode usar meramente lá, que é a palavra não, mas também tem a forma negativa que a gente vê. Ela tem uma morfologia de passado, mas um significado de presente. Tomem cuidado com isso. Então, lastu é eu não sou, ou eu não estou. Leisa é ele não está. Leisat, ela não está. Lesta, você não está. Lesna, nós não estamos, nós não somos. E aqui pulando já para a conjugação verbal. Então, a gente pode pegar o verbo kasar, que é o verbo quebrar, conjugá-lo primeiro no perfeito, que faz às vezes o nosso passado, tipicamente o nosso passado perfeito. Eu quebrei, ele quebrou. Essa é a conjugação do árabe com todas as terminações clássicas. A gente vê que tem, além do perfeito, um imperfeito, um subjuntivo e um jussivo, que são praticamente iguais quanto ao tema do verbo. A gente tem aksiru. Então, kasar vira ksir, perde a primeira vogal, e a segunda vogal vira i. Kasar, ksir. No perfeito, a conjugação é meramente sufixal. O verbo kasar só ganha coisas depois dele. Kasartu, kasarta, kasara, kasarna, kasartum. No imperfeito e no subjuntivo jussivo, ele ganha um prefixo que indica a pessoa, né? E no plural ele ganha um sufixo de plural. No árabe padrão moderno, tipicamente na versão coloquial, a forma que se usa é igual a desse jussivo, que é a forma sem nenhuma das terminações. As terminações são bastante simplificadas, especialmente na terminação do feminino da segunda pessoa singular, que a gente tem taxirina no imperfeito clássico, que geralmente é pronunciado taxirin. O A final, essas vogais curtas finais no árabe padrão moderno não são mais pronunciadas. É por isso que as formas ficarem iguais ao do jussivo. Então a gente tem taxiri, que é a forma feminina moderna,
No árabe padrão, tipicamente usa-se mais taksiri e não tanto taksirin ou taksirina. Na terceira pessoa do plural, a gente tinha yaksiruna, que geralmente é pronunciado yaksirun, mas o que realmente é usado no árabe moderno é yaksiru, só um U. Esses na finais, depois de vogal, caíram, não são mais usados no árabe padrão moderno. Então a gente tem aqui a conjugação do verbo kasar no árabe padrão moderno, tirando essas formas clássicas que são muito formais e realmente não são muito usadas fora de contextos muito eruditos. Então a gente tem no passado, como é que a gente distingue entre quebrei e quebrava, né? A forma do perfeito é kasartu e quebrei. Para você indicar um imperfeito no passado, já que o imperfeito tende a indicar presente no árabe, no imperfeito passado você usa o verbo ken, o verbo auxiliar, que é o verbo ser, mais o imperfeito, que é o presente do verbo. Então, kuntu aksir é eu quebrava, eu estava quebrando. Você usa um auxiliar. Para ilustrar a negação do verbo árabe, a gente tem aí Laisa ladaina waqt. Nós não tínhamos tempo. Walitu fil Misr laisa fi Tunis. Eu não tinha tempo, aí eu nasci no Egito e não na Tunísia. Bem que nesse caso também pode usar lá. Walitu fil Misr la fi Tunis. Agora vamos partir para uma frase completa em árabe. Rafa'at asharika al-jadida as'ar al-mukawanat al-elektronia. Significando a empresa nova aumentou os preços dos componentes eletrônicos. Você viu o verbo inicial, rafa'at, no feminino singular, porque sharika é feminino. A empresa aumentou, rafa'at. Se fosse masculino, seria meramente rafa'. A empresa nova, al-sharika al-jadida. Jadida é novo, al-sharika al-jadida é a empresa nova. As'ar é o plural de si'ar, que é preço. Ele está sem artigo definido aí porque ele está numa construção possessiva. Ele é o núcleo de uma construção possessiva, então só o complemento dele é que pode levar o artigo definido. As'ar al-mukawanat al-elektronia. Mukawanat é o plural de mukawan, que é componente. O adjetivo dele, veja que está no feminino singular. Elektronia é o feminino singular, porque ele é um substantivo inanimado. Uma das formas mais interessantes que tem de formar palavras novas em árabe é através dos temas derivados. É um exemplo da morfologia não concatenativa, infixal do árabe. A gente viu o verbo kasar, que é quebrar. Se você duplicar a consoante medial do verbo, ou seja, o S, aí a gente tem uma forma causativa, intensiva, kasar, que pode ser fazer alguém quebrar alguma coisa ou também pode ser estilhaçar alguma coisa. A forma kasar é associativa. O que é associativo? Quando você faz alguma coisa com alguém. Eu quebrei isso junto com outras pessoas, a gente quebrou junto tudo isso, foi quebrado junto. Aksar também é causativo, fazer alguém quebrar. Embora no verbo kasar não existe. Esse é só um exemplo da raiz, mas esse verbo não tem essa forma. A forma 5 seria equivalente a takassar, que assim como a forma 6 e 7 e 8, na verdade são maneiras de você deixar o verbo mais ou menos intransitivo. Então, takassar é algo quebrou, no sentido de a janela quebrou, o copo quebrou, né? Não é você quebrar alguma coisa. Então é a forma intransitiva do verbo e essas outras formas também. Só a forma 10 que é um pouco diferente. A forma 9 é tão rara que eu não coloquei nem aí, mas a forma 10 pode ter uma leitura considerativa, além de causativa. Considerativa que, eu considero aquilo como quebrado. Eu acho que aquilo está quebrado. Então a gente vê aí que a derivação de palavras em árabe ela é com base na raiz consonantal da palavra e não nas vogais dela. A vogal pode mudar ou pode sumir até. E você pode colocar alguns prefixos e sufixos também. Então a gente vê o verbo kasar, no presente faz yaksir. Some a primeira vogal e a segunda vira i. O kasar, que é o intensivo, faz presente e o kasir. Inkasar, que é alguma coisa quebrar intransitivamente, né? A janela quebrou. Yankasir. Tem um substantivo kasar, que é quebra, fratura, fração. Maksur, que é quebrado. Taksir, que também pode ser o ato de quebrar. Outra derivação muito famosa é da raiz nafad, que tem a ver com tremer, chacoalhar. Ela forma a palavra intifada por infixação. É um exemplo interessante de infixação de o T. A gente vê aí o T colocado depois da primeira consoante, da C1. É o único lugar onde pode colocar o infixo consonantal. E o único infixo consonantal que o árabe tem é esse T. E geralmente é famosa pelas várias intifadas, a primeira da qual foi a rebelião palestina contra Israel, que começou em 1987 e terminou em 1993. Então a gente vê que no árabe a gente tem mais ou menos essa fórmula química básica de formação de palavras. A gente tem a consoante 1, 2 e 3. Entre a primeira e a segunda consoante vem a vogal 1,
depois vem a vogal 2 e possivelmente a vogal 3. Depois da consoante 1 pode vir também um infixo, que geralmente é a letra T. É possível você colocar um T depois da primeira consoante, em certos casos. Aí tem esses prefixos que a gente vê aí, como in, ma, ta, ista, a, e aqueles prefixos de pessoa, que a gente já viu, né, como ya, ta, na. E sufixos, como o sufixo feminino tamarbuta, sufixo de substantivo an e o sufixo formador de adjetivos i. Então, um exemplo aí da famosa raiz katab, que é usada muito para ilustrar esse sistema em árabe, porque é uma das raízes que mais forma palavras. Katab é ele escreveu. Maktub é escrito. Pode ser também o substantivo carta. Maktaba é uma biblioteca. Maktab, sem a terminação feminina, é um escritório. Katib é um escritor. Katab, com o T duplo, é fazer alguém escrever alguma coisa, ou ditar para alguém alguma coisa.